Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutris de Humanas, esse podcast que tem como objetivo falar sobre a nutrição de uma forma mais descontraída e também mais integrativa, né, de forma mais holística. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, se você viu o nome do episódio, você deve ter achado meio polêmico, e a intenção foi essa mesmo, né, Mari? A gente tá aqui para isso, que é a obesidade, magro ou saudável. Eu acho que um dos motivos da gente ter trazido isso é porque a gente trabalha diariamente com pessoas que estão buscando tanto uma perda de peso, seja por uma questão estética, seja por recomendação médica. Só que aí os últimos estudos, finalmente, né? A gente ficou super feliz quando saiu, é muito quentinho, né? Esses documentos sobre obesidade que a Abeso trouxe pra gente, né? E aí, Mari, você sabe que a gente tem esses desafios aí com relação à perda de peso em pessoas que têm obesidade, né? Comenta um pouquinho pra gente, como é que você vê isso? Eu acho que antes de mais nada, uma coisa que é importante da gente colocar aqui é que nós somos nutricionistas, mas a gente, antes de tudo, é pessoas. E a gente também tem os nossos problemas com a comida, já tivemos os nossos problemas com a comida. E no meu caso, né, quando eu tava fazendo meu mestrado, eu ganhei 20 quilos. E isso é uma coisa que eu vejo em várias realidades. Então, a gente não está falando aqui de um lugar de... Estamos olhando as pessoas de cima. A gente estava falando de um lugar de... Sim, comer é complicado, né? Sim. Comer é muito complicado. Então, é muito interessante a gente falar sobre obesidade. E a gente falar sobre obesidade nessa nova perspectiva que a gente vai trazer para vocês, porque a maneira de se olhar a obesidade, ela mudou. E alguns profissionais ainda olham de uma maneira muito antiga, de só olhar para IMC e só o que importa é o peso. Mas eu fico pensando, tudo isso que a gente fez, o peso pelo peso, e todas essas coisas que foram fazendo, em todo o mundo não tem um país que consegue diminuir a obesidade. Ou freia ou aumenta. Então, eu acho que a gente está precisando inovar. Exato. Se a gente está fazendo a mesma coisa e o resultado está sendo o mesmo, então alguma coisa tem que ser mudada, né? Então, o que acontece? Agora, já do final do ano para o início desse ano, a Abeso, né, juntamente com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, lançaram e-books maravilhosos, inclusive toda a população tem acesso, gente, a isso com muita facilidade, está lá no site, em que eles trouxeram novas perspectivas com relação à obesidade. E uma delas é que eles abrem, que eu achei isso fantástico, falando que a gente tem que parar com essa ideia de achar que o objetivo do tratamento na obesidade é normalizar o IMC. Né? Então, a gente tem aquela classificação em que a gente vai ter diferentes graus de magreza, a eutrofia, que seria esse peso normal, o sobrepeso e os níveis de obesidade. E aí... o indivíduo que está com obesidade, ele se submete a vários tratamentos, sejam medicamentosos, sejam dietas. A própria cirurgia bariátrica. Exatamente. E ele nunca tem o seu esforço reconhecido porque ele não está com IMC de eutrofia, né? Isso. E aí eu acho legal da gente pensar que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que pesa 150 quilos e eu faço uma cirurgia bariátrica, pode ser que mesmo depois da cirurgia bariátrica, dependendo da minha estatura e do tanto que eu perdi, porque é uns 40% de perda de peso, eu ainda continuo com obesidade. Só que, gente, existe um limite do quão menos eu posso comer e o quão mais eu posso me exercitar. E aí, o que a gente estava tendo? A gente estava tendo pacientes a vida inteira, nunca estava o suficiente. Sempre tinha que perder mais. E fazendo tudo. Então, eu gosto desse e-book da Abeso, inclusive o nome é Obesidade Controlada, porque ele traz uma nova perspectiva. E, novamente, nós não estamos romantizando nada aqui. E é justamente essa visão que eu achei muito sóbria da Abeso, que é de tratar a obesidade como uma coisa crônica, mas que pode estar sob controle, como a diabetes, como a hipertensão. Exatamente. E aí, inclusive, colocado essa analogia colocada no próprio documento, né? Eles citam a hipertensão e diabetes como condições crônicas em que você pode, sim, com devidas medidas, você pode ter o controle. E uma das coisas que eles colocam é justamente, né, essa ineficiência a longo prazo de manter esse tratamento. As pessoas não conseguem manter, gente, né? E muitas vezes, né, nem consegue manter, a pessoa nem consegue chegar. Se a gente vai falando aqui de IMC 40, você quer que a pessoa chegue no IMC 21, né? É muito complicado mesmo. E por conta disso,
essa classificação que a Bezo está propondo agora, ela é baseada no maior peso que o indivíduo já teve na vida. E isso é muito bacana porque a gente consegue observar o indivíduo como um todo, a história do seu peso, e além disso a gente não deixa de reconhecer o que a pessoa já alcançou. Porque é muito comum as pessoas até conseguirem alguma perda de peso, mas aí os profissionais da saúde que estão acompanhando, como eles não estão vendo aquele IMC da eutrofia, eles não reconhecem, sendo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que existem sim benefícios já com perdas de percentual aí de peso já bem menores, de 5, 10, 15%. E aí esse indivíduo fica o quê? Extremamente frustrado, porque ele diz assim, poxa vida, eu já fiz tudo isso e eu ainda não tô bem. Eu faço tudo certinho e mesmo assim parece que não vai, né? Exatamente. Então, a Bezo, ela coloca, né, que de fato o organismo da pessoa com obesidade tem mecanismos que vão fazer com que essa pessoa tenha mais facilidade para ganhar peso. E aqui a gente poderia entrar em outro episódio falando de outras coisas bem mais profundas, né? Mas se trata de uma condição crônica. Então, se é uma condição crônica, o que é que eu posso fazer? Eu posso controlar, né? E a outra coisa que eles trazem, Mari, que eu acho muito interessante, é o quanto eles reforçam a questão de ser multifatorial, a obesidade, né? O que é que você acha? Veio na minha cabeça, eu tô falando aí, o exemplo que, olha como é injusto eu comparar, por exemplo, a pessoa que já nasceu ali com um peso um pouco maior do que o normal, durante a infância não teve desenvolvimento de bons hábitos alimentares, teve problema, né, com falta de atividade física, tarará, e a pessoa que cresceu num lar estruturado, os pais, né, tinham ali fruta, tinha verdura, tinha uma certa educação nutricional, então eu já não posso comparar essas duas pessoas. E aí isso fica claro, eu acho. Mas não tá claro que eu não posso comparar os dois corpos. As pessoas querem que os dois corpos que passaram por processos completamente diferentes, eles sejam iguais. Então, se eu tenho um histórico de sobrepeso e obesidade a minha vida inteira, eu crio um negócio chamado adaptação metabólica. Então, eu tenho um potencial para o qual o meu peso ele vai estar ali mais ou menos, né? E aí as pessoas, elas jogam isso no lixo e pensam, não, é só eu ter força de vontade, só ter força de vontade, malhar muito e comer pouco, que eu vou chegar no peso que eu quiser. E não vai. Exatamente. E aí é por isso que a própria Bezo traz essa questão de ser multifatorial, né? A Mari trouxe aqui alguns fatores que a gente pode levar em consideração, mas a Bezo cita fator genético, né? Questões ambientais, também o sedentarismo, a gente sabe disso, a alimentação materna durante a gravidez, ou seja, algo que é anterior ao indivíduo, né? Que é totalmente fora do controle do indivíduo, inclusive. Ambiente obesogênico, que também daria outro episódio de podcast, né? Saúde mental. Exatamente. E os próprios hábitos alimentares. E aí a Bezo, quando vai falar sobre esses aspectos, fala sobre a questão do estigma, porque ainda existe muita ideia de que o indivíduo com obesidade, ele é totalmente culpado pela condição em que ele está, né? Existe essa ideia de que, é porque ele come demais, é porque ele quer. E o que a gente vê em consultório não é isso, né, Mari? Exatamente. Pelo contrário, a gente vê pessoas que estão se esforçando há anos, né? E às vezes elas até já conseguiram ter uma perda de peso e tudo mais, mas parece que nunca é o suficiente. E aí, uma outra coisa que a gente até falou no último episódio, a pessoa acaba voltando a vida dela sempre. Quantas mulheres eu não conheço que a vida é voltada para isso, né? A vida é voltada para atividade física e alimentação. E a vida é muito mais. Eu defino a nutrição das possibilidades e uma nutrição dos valores de vida. Então, eu vou comer bem para eu viver uma vida boa. E não eu vou viver para poder comer bem. Sim, a alimentação, ela é um aspecto da vida, né? Não é a vida toda da gente, né? E por conta disso, a gente tem que falar, né? Quando a gente fala sobre esses desafios, essas questões que perpassam a vida, como a Mari falou, né? A sua vida não vai girar em torno da sua alimentação. A gente traz tudo isso justamente porque a gente acredita também numa nutrição em que a gente leva em consideração o contexto que o indivíduo está. Então, assim, o tempo disponível, inclusive, para preparo de alimentação de uma pessoa que tem filhos não é igual de uma pessoa que não tem filhos, por exemplo, né? E isso muitas vezes é desconsiderado no momento de um atendimento do indivíduo. E aí eu gosto que a Bezo traz a questão do histórico do corpo, né? E
a gente vai entrar depois em mais detalhes, mas a gente pega a questão do maior peso que a pessoa já teve na vida. Normalmente, o maior peso que você já teve na vida não é um peso saudável, né? Mas, normalmente, o menor também não é. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, a Mariana de 32 anos, ela não vai pesar a mesma coisa da Mariana de 22. Até porque a vida era diferente, o metabolismo era diferente, teve 10 anos de um monte de coisa que aconteceu. E outras questões que eu acho que é legal da gente citar são as questões de saúde mental. Por quê? Porque, gente, é completamente diferente eu tratar uma pessoa que tem depressão e uma pessoa que não tem. É completamente diferente, né? Então, eu acho cruel eu ficar só depende de você. Calma. O que depende? Tem coisa que realmente depende, mas tem outras coisas que não. Ah, só depende de mim levantar e fazer minha própria comida. Tá, mas se você tá com depressão, você não consegue nem, às vezes, tomar um banho. Quanto mais fazer a própria comida. Então, a gente precisa de coisas que façam sentido na vida daquele indivíduo. E por que não um parâmetro diferente de peso também para indivíduos diferentes? Sim, claro. Não é justo. Como você falou, chega a ser cruel, realmente, né? E entender, inclusive, que essa saúde mental pode não necessariamente chegar a um quadro patológico, mas às vezes a gente está passando por um momento da vida que é um pouco mais difícil e vai ter, sim, uma certa flutuação ali no peso, né? Eu gosto muito de falar que, ao invés de pensar na culpabilização do indivíduo, eu gosto de pensar em autorresponsabilidade, né? Então, é muito diferente, porque às vezes a gente falando assim, as pessoas podem achar, vocês estão dizendo então que a pessoa não tem responsabilidade por nada, né? Não, gente, a gente, ao contrário, incentiva, inclusive, muitas vezes a gente está ali dando uma puxadinha na orelha dos pacientes, né? Quando é necessário. Mas, algumas coisas, existe muita coisa que não é do nosso controle. Então, é muito injusto, né? A pessoa, sei lá, de repente tem muitas atividades no dia e aí você diz, não, você não faz atividade física, por exemplo, porque você não quer. Né? E eu tava pensando aqui de uma coisa que pode ser interessante, é que às vezes essa questão de pra eu ficar bom, eu tenho que perder 50 quilos. A pessoa pensa, vou nem tentar. 50? Né? Então, eu nunca vou conseguir. Exatamente. E aí, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas perdas de 5% do seu peso total já tem um monte de benefício. Exatamente. E aí essa é a parte, assim, acho que mais dourada do e-book, né, da Abeso, que eles trazem, inclusive, assim, né, tem uma notícia que não é muito boa, que é o seu corpo vai estar ali, se você tem obesidade, seu corpo vai estar sempre lançando mecanismos para que você mantenha um determinado peso, que exatamente ali dentro de um IMC, que na classificação vai ficar dentro de uma obesidade. Mas tem uma ótima notícia, né, que eles falam. Diversos estudos deixam claro que perdas mais modestas na balança e, portanto, mais viáveis já reduzem uma série de riscos para a saúde. Então, a gente comentando aqui um pouquinho com vocês, o que você está querendo dizer, né? Para vocês terem noção, é feito, na verdade, uma nova classificação para a obesidade, né? Então, hoje a gente tem a obesidade controlada, não é isso, Mari? E aí a gente vai ter também a obesidade que está reduzida, exatamente. E aí, até tem aqui para vocês verem, deixa eu ver aqui. A gente tem uma diferença, né? Pronto. O que a gente está querendo falar, que eu acho que é super legal da gente pensar, é justamente isso. Se a gente for pensar em perda de peso, a gente tem benefícios a partir, na verdade, de 3%. A partir de 3% a gente já tem benefícios. De diminuição da glicemia, né? De melhora metabólica. Tem um monte de coisa boa. E o que a Abeso fez, na verdade? Eles pegaram e falaram, cara, vamos definir, então, desse peso maior, o quanto que a pessoa tem que perder para a gente considerar que essa obesidade está controlada. Exemplo, diabetes. A gente não tem que ter a glicemia ali abaixo de 100 para a gente considerar que está normal? Então, eles meio que falaram, vamos tentar fazer um parâmetro desse para obesidade. Então, o quanto é o mínimo que eu tenho que perder para eu poder saber se aquela obesidade realmente eu posso dizer que está controlada. E aí, eles fizeram uma separação nas faixas entre 30 e 40, né? O IMC entre 30 e 40, que é a obesidade 1 e a obesidade 2, e nas faixas do IMC entre 40 e 50. Então, se eu tô com o IMC ali entre 30 e 40, se eu perder cerca ali de 5% do meu peso, eu já posso chamar de obesidade reduzida. Acho que os números estão certos, né? Sim, sim. E se eu perder cerca de 10% ou mais do meu peso, eu já posso chamar de obesidade controlada. Vamos para números. Peso 100 quilos.
e eu estou ali no IMC entre 30 e 40. Se eu perder 5 quilos, Nutri de humana, né, gente? A matemática aqui não é muito forte. Então, se eu perder 5 quilos e ficar com 95, já é obesidade reduzida. Se eu perder 10, já é obesidade controlada. Ou seja, eu não preciso chegar no que talvez no IMC fosse 70, 60 quilos, para eu já dizer que eu tenho uma obesidade que diminui todos os meus riscos. E a grande questão da obesidade é essa, né? As pessoas falam dos grandes riscos. Os grandes riscos das pessoas se manterem num peso, beleza. Mas a gente precisa entender que a gente pode manter um peso que não é o mais baixo da sua vida. E aí, quando a gente fala desses benefícios, a gente está falando, por exemplo, de redução de resistência à insulina, melhora de mobilidade, melhora de pressão arterial, que todos são parâmetros que, no final das contas, contribuem para uma qualidade de vida do indivíduo. E aí é por isso que o título do episódio é magro ou saudável, né? Porque qual é o objetivo do tratamento? Então, se o indivíduo conseguiu ter uma perda de peso interessante que já promoveu uma melhor pressão arterial, um melhor índice de glicemia, se o indivíduo... Colesterol, triglicerídeos, né? E, além de tudo, o indivíduo conseguiu passar por um processo de educação nutricional mesmo, né? Que está se alimentando de forma mais equilibrada. Por que submetê-lo, né, a essa pressão de perder tanto peso, sendo que ele vai estar ali sempre lutando contra o próprio organismo? Exatamente. E aí, acho que é interessante a gente pensar o quanto de gente faz cirurgia bariátrica e reganha o peso. Né? Às vezes nessa busca daquele número que... Então, não é uma questão de dizer assim, vocês são contra o emagrecimento. Não sou. Né? De jeito nenhum. Alguma. Inclusive, eu mesma perdi o peso que eu ganhei no mestrado, eu perdi, né? Então, não é ser contra o emagrecimento, é ser contra o emagrecimento de qualquer forma e a qualquer custo. Se o paciente vai enlouquecer fazendo uma dieta altamente restritiva e vai, sei lá, correr o risco de se machucar do tanto que ele treina, isso não é saudável. Eu não considero isso saudável. Então, eu quero os meus pacientes saudáveis e equilibrados, na cabeça e no corpo. É o que nós queremos, né? Que a gente mantenha aí, mais uma vez, o biopsicossocial do indivíduo, né? Trazendo essa melhoria de qualidade de vida, tá tudo certo. E aí eu acho que nós temos um episódio. Temos um super episódio, né? A gente agradece a atenção de vocês e espalhem aí essa informação. Tem muita gente que não sabe dessa classificação nova. Exatamente. E que quem quiser baixar também o e-book, né? Joga lá no Google Abeso, Obesidade Controlada, que vocês vão encontrar e cobrem dos profissionais que acompanham vocês para que eles estejam atualizados com relação a isso, porque eles têm essa obrigação. Se é um profissional que vai tratar de obesidade, eles têm que estar atualizados sobre isso também. E, claro, Mari, se eu perder mais de 10%, ótimo. Sim. Tá massa. E temos um episódio. Muitíssimo obrigada por até acompanhar. o próximo.